Ela perdoou o homem que destruiu sua família, e o milagre que aconteceu depois mudou a vida de todos. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. Maria das Graças nunca esqueceria o som. O barulho de freios cantando no asfalto, o estalo surdo do impacto, os gritos que pareciam vir de outro mundo. Era uma tarde de domingo, daquelas ensolaradas de outubro, quando a vida ainda parecia fazer sentido. Seu marido Antônio e seus 2 filhos, Lucas de 12 anos e Beatriz de 8, estavam atravessando a rua em frente à igreja depois da missa. Maria havia ficado para trás conversando com uma amiga. Foram apenas alguns segundos de distância. Segundos que dividiriam sua vida em antes e depois. O carro vermelho surgiu em alta velocidade, ignorando completamente o sinal fechado. O motorista, conforme a polícia descobriria depois, tinha o triplo do limite de álcool permitido no sangue às 2 da tarde de um domingo. Marcos Vinícius tinha 26 anos, era filho de uma família rica da cidade de Ribeirão Preto, e havia passado a noite anterior em uma festa que se estendeu até o meio-dia. Decidiu dirigir para casa, convencido de que estava bem, de que nada aconteceria. Estava errado. Antônio morreu na hora. Lucas sobreviveu por 3 dias na UTI antes de seu pequeno corpo ceder aos ferimentos. Beatriz foi a única que permaneceu, mas jamais voltaria a andar. A coluna havia sido atingida de uma forma que os médicos descreveram com palavras técnicas e frias, mas que significavam apenas uma coisa: cadeira de rodas pelo resto da vida. Em uma única tarde de domingo, Maria das Graças perdeu o marido, o filho, e a vida que conhecia. Os meses seguintes foram um borrão de dor insuportável. Maria funcionava no automático, cuidando de Beatriz, comparecendo às intermináveis sessões de fisioterapia, respondendo às perguntas dos advogados sobre o processo contra Marcos Vinícius. O rapaz havia sido preso, julgado, e condenado a 15 anos de prisão por homicídio culposo e lesão corporal grave. 15 anos. Como se a vida de Antônio e Lucas pudesse ser medida em anos de cadeia. Como se houvesse qualquer equivalência possível entre o que ele perdeu e o que ele tirou. Maria sentia um ódio que a consumia por dentro como ácido. À noite, quando Beatriz finalmente dormia, ela ficava acordada pensando em Marcos Vinícius. Desejava que ele sofresse. Desejava que sentisse uma fração da dor que ela sentia. Fantasiava sobre encontrá-lo, sobre dizer todas as palavras venenosas que se acumulavam em sua garganta. O ódio era sua companhia constante, a única coisa que parecia real em um mundo que havia perdido sentido. 3 anos se passaram. Beatriz, agora com 11 anos, havia se adaptado à cadeira de rodas com uma resiliência que partia o coração de Maria. A menina era forte de um jeito que a mãe não conseguia ser. Frequentava a escola, tinha amigas, sonhava em ser psicóloga para ajudar outras crianças que passavam por dificuldades. Ela raramente falava sobre o acidente, sobre o pai ou o irmão, mas Maria sabia que a dor estava lá, guardada em algum lugar profundo. Foi Beatriz quem trouxe o assunto inesperado numa noite de quinta-feira. Estavam jantando em silêncio quando a menina levantou os olhos do prato e disse, com aquela franqueza desconcertante das crianças: "Mãe, você ainda odeia o homem que nos bateu?" Maria quase engasgou. Não esperava aquela pergunta, não estava preparada para ela. "Por que você está perguntando isso, filha?" Beatriz mexeu a comida no prato por um momento antes de responder. "Porque na escola a professora de religião falou sobre perdão. Disse que guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu fiquei pensando nisso o dia todo." Maria não soube o que responder. Ficou em silêncio por longos minutos enquanto a filha esperava pacientemente, como se soubesse que a mãe precisava de tempo. "Eu não sei se consigo perdoar, Bia", admitiu finalmente. "Ele tirou tudo de nós. Ele tirou o papai e o Lucas", concordou Beatriz, com uma sabedoria que não deveria existir em uma criança tão nova. "Mas não tirou tudo. Eu ainda estou aqui. Você ainda está aqui. E eu não quero que você fique triste para sempre, mãe." O papai não ia querer isso. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, Maria chorou como não chorava há meses.
As palavras da filha haviam tocado algo que ela mantinha trancado a 7 chaves. A verdade era que o ódio não estava fazendo Marcos Vinícius sofrer. Ele estava na prisão, pagando sua pena, provavelmente nem pensando nela. Quem sofria era Maria, dia após dia, carregando aquele peso que a impedia de viver, de sorrir, de estar verdadeiramente presente para a filha que ainda tinha. Ela começou a orar naquela noite. Não uma oração bonita ou elaborada, mas um grito desesperado da alma. Deus, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como perdoar. Esse homem matou meu marido e meu filho. Como eu posso perdoar algo assim? Mas eu também não quero mais viver assim. Eu estou tão cansada de odiar. Me ajuda. Por favor, me ajuda. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas. Maria procurou uma psicóloga, começou a participar de um grupo de apoio para pessoas que haviam perdido familiares em acidentes de trânsito. Descobriu que não estava sozinha em sua dor, que outras pessoas carregavam fardos semelhantes. Ouvir suas histórias não diminuía sua própria dor, mas de alguma forma a tornava mais suportável. Um ano depois, Maria tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Decidiu visitar Marcos Vinícius na prisão. Sua família achou que ela havia enlouquecido. Sua irmã implorou que ela não fosse. Seu pastor ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer que a apoiaria em qualquer decisão que tomasse. A psicóloga perguntou se ela tinha certeza, se estava fazendo isso por si mesma ou por algum senso distorcido de obrigação. Eu preciso fazer isso, foi tudo que Maria conseguiu explicar. Eu não sei bem porquê, mas sinto que preciso. O dia da visita chegou numa manhã cinzenta de agosto. Maria estava tão nervosa que suas mãos não paravam de tremer enquanto passava pelos procedimentos de segurança da penitenciária. Quando finalmente se sentou diante do vidro que a separava de Marcos Vinícius, ela mal reconheceu o homem do outro lado. O rapaz arrogante das fotos do jornal havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem magro, com olheiras profundas e um olhar que parecia carregar todo o peso do mundo. Quando ele viu Maria, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Senhora Maria, ele disse, a voz falhando. Eu não achei que a senhora viria. Eu escrevi tantas cartas, mas nunca tive coragem de enviar. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como pedir desculpas por algo assim. Não existe desculpa. Maria observou por um longo momento. Havia ensaiado tantas coisas para dizer, tantas palavras de raiva que havia guardado por anos. Mas olhando para aquele homem destruído, ela descobriu que as palavras haviam perdido seu poder. Eu vim aqui, começou ela, devagar, porque eu preciso me libertar. Por 4 anos eu carreguei um ódio que estava me matando por dentro. Eu desejei sua morte, seu sofrimento, todas as coisas terríveis que uma pessoa pode desejar a outra. E sabe o que eu descobri? Que esse ódio não trouxe meu marido de volta. Não fez meu filho voltar a viver. Não fez minha filha voltar a andar. Só me fez definhar. Marcos Vinícius ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu não vim aqui dizer que está tudo bem, continuou Maria. Não está. Nunca vai estar completamente. Você tirou da minha filha o pai e o irmão. Tirou dela as pernas. Tirou de mim o homem que eu amava há 16 anos. Mas eu vim aqui dizer que eu escolho não deixar que o que você fez me defina pelo resto da minha vida. Eu escolho perdoar. As palavras saíram, e Maria sentiu como se um peso físico fosse removido de seus ombros. Não era um sentimento de alegria ou alívio completo, mas algo mais sutil, uma sensação de que finalmente podia respirar fundo novamente. Marcos Vinícius soluçava do outro lado do vidro. Eu não mereço seu perdão, disse ele entre lágrimas. Eu penso todos os dias no que eu fiz. Eu vejo os rostos do seu marido e do seu filho toda noite quando fecho os olhos. Eu destruí a minha vida e a vida de vocês por causa de uma noite estúpida, de decisões estúpidas. Eu era arrogante, achava que nada podia me atingir. E agora eu tenho que viver sabendo que matei 2 pessoas inocentes. Maria ficou em silêncio por um momento.
O que você vai fazer com essa culpa? Perguntou ela. Vai deixar que ela te destrua completamente, ou vai fazer alguma coisa com ela? A pergunta pareceu surpreender Marcos. Ele olhou para Maria como se a visse pela primeira vez. O que eu poderia fazer? Eu não sei, admitiu Maria. Mas você tem anos ainda nessa prisão. Pode passar esse tempo se afogando em culpa, ou pode tentar se tornar alguém diferente. Alguém que honre a memória das pessoas que você tirou deste mundo. A visita terminou pouco depois. Maria saiu da prisão sentindo-se estranhamente leve. Não sabia se veria Marcos novamente, não sabia se ele levaria suas palavras a sério. Mas sabia que, independentemente do que ele fizesse, ela havia feito o que precisava fazer por si mesma. Os meses seguintes trouxeram mudanças inesperadas. Maria começou a se voluntariar em campanhas contra a direção alcoolizada, contando sua história em escolas e empresas. Descobriu que transformar sua dor em propósito lhe dava forças que ela não sabia que tinha. Beatriz a acompanhava às vezes, compartilhando sua própria perspectiva como sobrevivente. Juntas, mãe e filha se tornaram vozes poderosas em uma causa que salvava vidas. 1 ano depois da visita à prisão, Maria recebeu uma carta. Era de Marcos Vinícius. Senhora Maria, dizia a carta, eu não sei se a senhora se lembra de mim ou da nossa conversa. Eu nunca esqueci. A senhora me perguntou o que eu faria com minha culpa. Naquele dia, eu não tinha resposta. Mas eu pensei muito nas suas palavras. A senhora disse para eu tentar me tornar alguém que honrasse a memória do seu marido e do seu filho. Eu não sei se isso é possível, mas estou tentando. A carta continuava explicando que Marcos havia começado a estudar na prisão. Estava terminando o ensino médio que havia abandonado anos antes e fazendo cursos de conscientização sobre álcool e direção. Havia se oferecido para participar de programas que levavam presidiários para falar em escolas sobre as consequências de suas escolhas. Eu conto a minha história, escreveu ele. Conto sobre a arrogância, sobre a noite da festa, sobre a decisão estúpida de dirigir. Conto sobre acordar na delegacia e descobrir que havia matado um pai e um filho. Conto sobre olhar nos olhos da mãe e da irmã deles. Eu vejo medo nos olhos dos jovens quando eu falo. Espero que esse medo salve pelo menos alguns deles de cometer o mesmo erro que eu cometi. Maria leu a carta várias vezes. Sentiu algo que não esperava sentir, um princípio de esperança. Não por Marcos especificamente, mas pela possibilidade de que mesmo das maiores tragédias, algo de bom pudesse surgir. 5 anos depois, Marcos Vinícius foi libertado em regime condicional por bom comportamento. O primeiro lugar que ele visitou foi o cemitério onde Antônio e Lucas estavam enterrados. Ficou ali por horas, de joelhos diante das lápides, conversando com os homens que nunca conheceu em vida mas que mudaram sua existência para sempre. O segundo lugar foi a casa de Maria das Graças. Quando ela abriu a porta e viu Marcos ali, não houve raiva. Não houve medo. Apenas um reconhecimento silencioso de que ambos haviam percorrido um longo caminho desde aquele dia terrível. Eu vim agradecer, disse Marcos, a voz firme de uma maneira que não era antes. A senhora me salvou naquele dia na prisão. Eu estava me destruindo por dentro, e a senhora me deu uma razão para tentar ser melhor. Beatriz apareceu atrás da mãe, agora uma jovem de 16 anos, ainda na cadeira de rodas mas com um sorriso que iluminava o ambiente. Você é o Marcos? Perguntou ela com naturalidade. Mamãe me contou sobre você. Sobre como você está ajudando nas escolas. O encontro foi breve, mas significativo. Marcos não pediu para ser parte da vida delas, não esperava absolvição total ou amizade. Ele apenas queria que soubessem que o sacrifício delas, o perdão impossível que haviam oferecido, não havia sido em vão. Nos anos seguintes, Marcos se tornou um dos palestrantes mais requisitados do país em campanhas contra a direção alcoolizada. Sua história, contada com honestidade brutal, tocava jovens de uma forma que estatísticas e advertências nunca conseguiam. Ele nunca minimizava o que havia feito, nunca se apresentava como vítima ou herói redimido. Era apenas um homem que havia cometido um erro imperdoável e que passava o resto da vida tentando evitar que outros cometessem o mesmo.
Maria continuou seu próprio trabalho de conscientização. Em algumas ocasiões, ela e Marcos palestraram juntos, a vítima e o perpetrador lado a lado, uma imagem poderosa que deixava plateias em silêncio absoluto. Quando perguntavam como ela conseguia fazer aquilo, como conseguia estar ao lado do homem que havia destruído sua família, Maria sempre dava a mesma resposta. O perdão não é um presente que damos aos outros. É um presente que damos a nós mesmos. Quando eu perdoei Marcos, eu não estava dizendo que o que ele fez estava certo. Estava dizendo que eu me recusava a deixar que o pior dia da minha vida definisse todos os outros dias. Beatriz se formou em psicologia, como havia sonhado quando criança. Especializou-se em trabalhar com famílias que haviam sofrido perdas traumáticas. Ela dizia que sua cadeira de rodas era um lembrete constante do pior dia de sua vida, mas também da força que havia descoberto ter. O milagre nesta história não foi uma cura física, não foi uma intervenção sobrenatural que desfez a tragédia. O milagre foi a transformação. Uma mulher destruída pelo ódio que encontrou paz através do perdão. Um homem que havia tirado vidas e que passou o resto da sua tentando salvar outras. Uma menina que perdeu as pernas mas nunca perdeu a capacidade de sonhar. Antônio e Lucas não voltaram. Essa ferida nunca cicatrizaria completamente. Mas das cinzas daquela tragédia, algo novo havia nascido. Não uma substituição para o que foi perdido, mas uma prova de que mesmo nas mais profundas escuridões, a luz pode encontrar um caminho. Maria guardava na sala uma foto de Antônio e Lucas, e ao lado dela, uma frase que havia se tornado seu lema de vida: o perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Ela olhava para aquela foto todas as manhãs, e todas as manhãs escolhia novamente perdoar, viver, e honrar a memória daqueles que amava sendo a melhor versão de si mesma que conseguia ser.